Eu quero falar aqui com vocês uma coisa que é tão séria quanto preocupante sobre um texto que eu recebi. O texto que eu vou ler agora aqui, ele não é uma piada, não é uma crônica surrealista e nem muito menos é uma metáfora mal escrita. É um sintoma. Um sintoma grave do quanto parte da nação brasileira adoeceu emocionalmente, política e cognitivamente. Vamos lá. Abre aspas. Sim, eu creio que Bolsonaro é Deus e Nicolas é o Senhor Jesus prometido. Bolsonaro por nós, eu não posso falar essa palavra, e deu seu filho em sacrifício para salvar o Brasil. E Nicolas fez essa caminhada semelhante à caminhada que Jesus fez ao Monte do Calvário, provando que os dois são sim Deus e Jesus na terra. Ave mito, ave Nicolas, rogai por nós, recorremos a vós. Fecha aspas. Isso não é fé, isso é delírio político com roupagem religiosa. E é completa dissolução, é a completa dissolução do senso de realidade. Quando alguém escreve que Bolsonaro são por nós, a primeira coisa que salta aos olhos é o desprezo absoluto pelos fatos. A facada que o Bolsonaro levou e foi exaustivamente fotografada, filmada, analisada, não apresenta uma gota sequer de sangue, né, visível. Isso não é uma opinião, isso é um registro histórico. Basta uma busca simples aí no Google e transformar isso em sangue derramado pela humanidade não é interpretação, é fantasia. Aí o texto aqui ele avança para algo mais grave. Deu seu filho em sacrifício. Aqui não estamos falando de exagero retórico, mas uma ignorância profunda sobre o significado de sacrifício humano. Nenhum filho de Bolsonaro foi sacrificado. Estão todos vivos, politicamente ativos, fazendo suas lives, disputando aí eleições, usufruindo do sobrenome que tem. Ai, se algum deles tivesse sido sacrificado, nós estaríamos aqui discutindo. Não, a gente não estava aqui só discutindo teologia, não. A gente estava discutindo, falando sobre crime, né? A política federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, e a metade do planeta envolvido já estava aí todo mundo investigando que história é essa de sacrificar o filho. Ou seja, quem escreveu isso não sabe o que é sacrifício, não sabe o que é símbolo religioso, não sabe distinguir mito de realidade. E aí, então, que vem aqui o ápice do delírio, comparar Nicolas Ferreira a Jesus Cristo. Aqui a gente tem um problema aqui que deixa de ser político e passa a ser lógico. Jesus, segundo os próprios evangelhos, ele não foi casado, não teve filho, não fez carreira parlamentar, não disputou voto, não tinha assessoria de marketing, nem muito menos ele tinha um gabinete. Nicolas Ferreira é casado, tem filho, é deputado federal, vive no jogo político, né? Vive das instituições. Isso não é um detalhe. É a completa negação da própria narrativa bíblica, que a pessoa diz defender. E o que temos aqui não é devoção, é idolatria política, é a substituição da razão por um culto personalista, onde líderes são elevados à condição de divindade, porque pensar criticamente, gente, dá trabalho e frustra. Isso revela um problema muito sério. Quando a política vira religião, qualquer absurdo passa a ser aceitável. A mentira já virou fé, entendeu? A contradição já virou um mistério. Ah, isso é um mistério. A realidade, ela já vira sua inimiga. E não apontar isso não é atacar a religião. É, na verdade, defender a sanidade mental. Porque quando uma nação começa a tratar um político como deuses e deputados como messias, ela não está exercendo a democracia, ela está ali flertando com o fanatismo. O fanatismo nunca, em lugar nenhum do mundo, o fanatismo salvou um país nenhum. Isso nunca existiu na história da humanidade. Ele só produziu o quê? Ruína, violência, gente incapaz de distinguir crença de fato. Isso não é sobre Bolsonaro, não é sobre Nicolas, é sobre o estado mental de quem precisa transformar político em figura sagrada para justificar as suas frustrações. E isso sim deveria nos preocupar profundamente, nos fazer pensar o que nós somos, qual é o resultado dessa soma que é política e religião, ter um pensamento crítico, porque enquanto a pessoa está olhando para o político, vendo ele como um Deus ou como um Messias, ele está esquecendo de olhar ali o seu entorno e ver o que são as suas preocupações mais urgentes, a sua vida social,
o transporte público que ele precisa pegar para o trabalho, se dentro do transporte haverá alguma segurança, ele vai confortavelmente para o trabalho, voltar para sua casa em segurança, se o seu filho vai ser bem educado, vai ter uma boa escola, se o professor do seu filho vai ter uma boa remuneração, se o professor do seu filho não vai ter os seus anos de trabalho roubado por um governador que se diz católico, que meteu a mão ali nas economias de anos de trabalho. É sobre isso, sobre a vida é muito prática. A vida é uma coisa mais prática. E a gente tem que deixar a questão da fantasia para dentro das telas, ou da tela do cinema, ou da tela da televisão, para a tela do computador. Aí sim, aí a gente pode assistir Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones. Isso tudo são espetáculos criados fantasiosos, fantasiosos. Até Super-Homem. Ah, porque eu já escutei muitas vezes a pessoa falar assim: ah, mas esse filme é mentiroso. Aí eu falava: o filme é feito para ser mentira. O que não pode ser mentira é a nossa realidade. É a gente enxergar esse tipo de situação e não entender que aqui nós temos sim um problema muito sério, grave, gravíssimo, de adoecimento sistemático e deliberado de uma sociedade que já estava carenciada, já estava carente. E aqui a pergunta que não quer calar: para onde que essas pessoas vão? Qual é o tipo de tratamento que seria indicado aqui nesse caso? Porque tá complicado da gente conseguir botar o pezinho nesse freio. E é por isso que eu falo, para algumas pessoas, já é o ponto sem retorno. Ela já chegou ao ápice dela e não tem mais como voltar atrás. E eu não sei. Não sei se eu lamento, se eu acho graça ou se eu me preocupo. Se você chegou até o fim do vídeo, curta, comenta, compartilhe. Bota aqui, ó. Jujuba, comente aqui uma palavra que é para a plataforma poder entender que os meus vídeos precisam ser alcançados, que as pessoas precisam refletir, que as pessoas precisam pensar. Porque eu trago aqui reflexão. Quando um cara fala que Bolsonaro é Deus, primeiro que se ele é Deus, ele não ia sangrar, né, querido? Pense aí comigo, vamos pensar junto aqui.